Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de revisão de geografia. Eu espero que vocês tenham conseguido responder a atividade. Eu acho que ela estava bem fácil. Pro, por que a senhora está dizendo isso? Não porque pela questão dos conteúdos, mas eu sei que vocês são bastante inteligentes e são atenciosos. E eu tenho certeza que essa atividade estava mamão com açúcar para vocês, estava bem facinho. Então, a prova vai trazer as revisões, a revisão do conteúdo, mais as correções. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer, realmente tenham conseguido compreender os assuntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato que eu estarei tirando todas elas, tá bom? Vamos à nossa primeira questão. Pro pediu para vocês observarem duas imagens. Pro colocou uma imagem da área urbana e colocou uma imagem da área rural. Pro vai mostrar para vocês de qual, mas está em preto e branco, de vocês está colorido. Temos aqui a área urbana e aqui a área rural. Aí temos a letra A. Quais elementos diferenciam e caracterizam essas duas paisagens? Eu posso escrever tudo em um texto só? Pode. Eu posso separar imagem 1, paisagem assim? Pode. A resposta de vocês estando completa, vocês podem fazer isso. Podem dizer os elementos que caracterizam e diferenciam essas paisagens são que na imagem 1 refere-se à paisagem urbana, com elementos construídos pelo homem, como prédios, rodovias, pontes. Vocês podem fazer assim, ou vocês podem colocar imagem 1 refere-se à área urbana, com elementos assim, assim, assim. Já a imagem 2 refere-se à área rural, com elementos naturais, que são caracterizados pela presença de animais, de mais árvores, poucas construções. Então, vocês podem responder de acordo com a observação de vocês, contando que vocês consigam trazer na resposta de vocês os elementos que diferenciam e caracterizam essas paisagens, tá ok? Então, vamos lá. A prova vai responder aqui junto com vocês. Primeiro, letra A. Vamos lá. Os elementos que diferenciam as paisagens na primeira imagem. Área urbana com a presença de elementos construídos pelo homem. Vírgula, como prédios, pontes e rodovias. Rodovias.
ponto de continuação. Já a segunda imagem refere-se à área rural com predominância de elementos naturais. Como animais, e plantas. E poucas ou quase nenhuma ou quase não. Porque se eu já digo poucas, né, já tô dizendo que não tem quase nenhuma. Poucas ou nenhuma ou nenhuma construção. Eita, Pro, mas a resposta ficou grande. É assim mesmo. Como eu falei, vocês podem ter feito de uma forma diferente, mas eu tentei deixar ela da forma mais completa possível. Vocês conseguindo identificar esses elementos e colocando de uma forma completa, tá tudo ok. Pro não vai aceitar se colocar construções de prédios e pontes e animais. Eu não vou aceitar se estiver dessa forma. Observem a imagem direito e formulem uma resposta completa, que tudo fique bem claro, certo? Diferenciando cada elemento e que área ou que tipo de paisagem esse elemento compõe, tá certo? Aí temos aqui a letra B. Em quais locais mora o maior número de pessoas? Assinale a alternativa correta. Temos duas bolinhas, para colocar aqui embaixo, letra B. Temos duas bolinhas. Uma é na área urbana e outra na área rural. Vocês acham que o maior fluxo de pessoas, o maior número de pessoas está onde? Na cidade, na área que é na área urbana, ou no campo, que é na área rural? É na área urbana. O maior fluxo de pessoas está nos grandes centros urbanos. Existe muito mais gente morando na cidade por conta das oportunidades de trabalho do que no campo, tá ok? Essa resposta tá bem fácil. Aí temos aqui a segunda, assinale a alternativa correta para cada item. O desemprego no campo é causado por... A gente vai responder agora, eu só vou explicando enquanto dá o tempo de vocês corrigirem a atividade. A primeira questão da atividade. Temos aqui, o desemprego no campo é causado por... Aí temos aqui, pelo patrão que se aborrece e demite o trabalhador? Ou pelo uso de máquinas modernas que tiram o emprego de vários trabalhadores? O que vocês acham que hoje em dia está causando um grande desemprego no campo? Antes, existiam muitas oportunidades de trabalho no campo, principalmente em grandes fazendas, em que a produção de vários alimentos que são às vezes exportados. A quantidade de trabalhadores nessas áreas eram muito maiores do que hoje.
porque precisava da poda, e aí tudo era feito de forma manual, para colheita, enfim, para absolutamente tudo precisava do homem, precisava de muitos trabalhadores. Mas hoje são poucos, tipo assim, são poucas atividades que dependem desse manejo manual. Como assim, Pro? O trabalho feito pela mão do homem. São poucas frutas que são feitas desse jeito, que precisa de uma poda mais específica, que precisa de um certo cuidado, que precisa mais do humano. Mas, na grande maioria dos casos, o trabalho, a mão de obra do homem foi substituída pelas máquinas. Porque as máquinas conseguem fazer, tipo assim, conseguem colher muito mais frutos ou alimentos, enfim, produtos, e em um menor tempo. E assim, infelizmente hoje os donos os grandes produtores rurais pensam nisso aqui, ó, porque para ele, claro que a máquina tem um custo maior, tem um custo maior porque elas são caras. Mas ele pega aquele dinheiro, investe na máquina e pronto, ele precisa dar manutenção na máquina. Ele não precisa pagar um salário para a máquina todo mês. Ele não precisa dar férias à máquina e pagar as férias. Ele não precisa dar direitos trabalhistas à máquina. Então, está ocorrendo muito isso, a substituição do trabalho do homem, do trabalho das pessoas no campo, está sendo substituído pelas máquinas. Entenderam? Então, essa é a causa, está sendo uma das principais causas de desemprego no campo. É a substituição do trabalho humano pelas máquinas. Por exemplo, numa fazenda bem grandona, que existe a produção de laranjas. Por exemplo, a produção de laranja. Para colher essa área imensa de laranja, de pés de laranja, né? O que é que eles vão ter que fazer? Vão ter que contratar vários funcionários para estar fazendo essa colheita, um trabalho manual. Então, se há uma máquina que faz o mesmo trabalho em um tempo menor e mais rápido, eles vão preferir a máquina do que o homem. Pro tá dando essa explicação porque tá tentando mostrar para vocês o porquê. Não é simplesmente eu chegar aqui e dizer a causa é essa daqui. E eu simplesmente dizer, vocês vão ficar se perguntando por quê? Por que a causa é essa? Não entendi o porquê. Então eu estou tentando explicar, tá certo? Então é o segundo quadrinho, pelo uso de máquinas modernas que tiram o emprego de vários trabalhadores. Aí temos aqui o segundo. O êxodo rural é caracterizado por... Aqui já está dizendo o que é êxodo rural. É a saída de um trabalhador do campo e a sua ida para a cidade em busca de melhores condições de vida, ou é a saída de um trabalhador de um país para o outro? Gente, é o primeiro quadrinho. O êxodo rural é isso. É a saída de um trabalhador que vivia no campo para a cidade. Por quê? Em busca de condições melhores de vida. Porque no campo eles estão desempregados, não tem trabalho. Não tem uma perspectiva de vida. Então eles saem do campo, vai para a cidade. Por quê? Na cidade que está concentrada, como eu já havia dito, os grandes centros comerciais, tá? A maior concentração do comércio está na cidade e também os centros industriais. Então a questão de oportunidades de emprego é bem maior, por isso que existe essa migração do campo para a cidade, certo? Eu espero que tenha ficado bem entendido. Vamos para a próxima questão.
Faça a correspondência com os números indicados. Agora nós saímos de paisagem. Vai deixar aqui no ladinho, vai fazer aqui agora. Vamos sair agora do assunto de paisagem, da questão do trabalho do campo e na cidade, para a vegetação, que vocês estudaram bem recentemente. Aí temos aqui, você precisa fazer a correspondência. Temos no primeiro, florestas e matas, segundo, caatinga, terceiro, campo, quarto, manguezal, quinto, cerrado, sexto, pantanal. Vocês vão ler aqui as características de cada uma e vai tentar identificar qual é, tá certo? A prova vai fazer aqui com vocês. Temos seis parênteses. 4, 5, 6. Temos aqui plantas de folhas grossas e cheias de espinhos. Esse tipo de vegetação a gente encontra onde? Nas florestas e matas, na caatinga, no campo, no manguezal, no cerrado, no pantanal. Nós encontramos esse tipo de vegetação na caatinga. Sim. A questão principalmente por causa de folhas grossas e cheias de espinhos. Onde é que a gente encontra mais esse tipo de vegetação? É aqui, principalmente aqui na nossa região, em que essas plantas cheias de espinhos são, por exemplo, tique-tique, mandacaru, cactos, enfim, vários tipos dessa planta. Aí temos aqui o próximo. Árvores baixas cujas raízes ficam dentro da água. Essa daqui tá bem fácil. Esse tipo de vegetação a gente encontra no manguezal. Porque as plantas são baixas, mas as raízes dela ficam submersas. Tanto que lá a gente encontra nesse tipo de vegetação, é bastante comum encontrar os caranguejos nos mangues. Aí temos aqui o próximo, árvores baixas com troncos retorcidos e casca grossa. Esse tipo de vegetação a gente só encontra no cerrado. Então a gente vai colocar aqui, número 5, cerrado. Aí temos aqui vegetação variada que apresenta campos secos e inundados. Qual a região do país em que a gente encontra isso, hein? Tem uma área seca, uma vegetação bem diversa. Nesse tipo de vegetação a gente encontra um pouco de cada uma delas. Tipo assim, é bem variado, não tem uma vegetação específica. Só que existem partes delas que é seca e outras que são inundados. E a gente encontra isso no Pantanal. Temos aqui, sexto no Pantanal. Aí temos aqui árvores altas que crescem próximas umas das outras. A gente só encontra esse tipo de vegetação nas florestas e matas. Então a gente coloca aqui o número 1. E por último, vegetação rasteira com algumas árvores baixas. Isso aqui a gente só encontra no campo. Tá ok? Próxima. Complete as frases com as palavras abaixo. A prova vai ter que apagar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou copiar a frase toda, eu vou ler a frase para vocês e eu vou só colocando, como eu fiz nas atividades anteriores. Eu vou colocando só os tracinhos, por exemplo, tem o primeiro tracinho, o segundo e o terceiro. Aí temos um ponto, depois temos um outro parágrafo, que temos também mais 3 espaços. Vai lendo e vai escrevendo para que vocês entendam e consigam situar aí onde é que fica cada resposta, certo? Complete as frases com as palavras abaixo. E temos aqui poluição, incêndio, desmatamento, queimadas, reflorestamento, fauna e flora. Aí temos as queimadas. No primeiro tracinho, a palavra é essa, queimadas. As queimadas causam poluição no ar, causam poluição do ar e podem ocasionar incêndios.
e pode ocasionar incêndios. Além disso, a queimada e o desmatamento prejudicam a fauna e a flora. Deve-se promover o reflorestamento e evitar as queimadas e o desmatamento para preservar a fauna e a flora. Essa daqui foi bem fácil. A prova está falando sobre a questão de poluição, está falando sobre queimada. Gente, tudo isso está relacionado. Os assuntos de ciências e os assuntos de geografias estão, bem relacionados. Para a gente poder preservar todas as outras vegetações que a gente acabou de citar anteriormente, a gente precisa evitar as queimadas, evitar os desmatamentos, para poder preservar a fauna e a flora. Entendeu? Então tá tudo bem, bem ligado. Temos agora o quinto. Responda as questões abaixo com atenção. Aqui vem falar sobre a questão do... Aqui eu já vou estar respondendo, né? Sobre a extensão de um país e sobre a questão do oceano. Lembra que a gente estudou nessa disciplina, bem no início da unidade, sobre os continentes e sobre os oceanos? Então, mas aqui a gente vai falar especificamente de um. Qual é o quinto país maior do mundo? Qual é? Esse daqui tá bem fácil. A gente tá nele, O quinto país do mundo é o nosso país, é o Brasil. Aí vocês colocam o quinto. Eu só quero botar Brasil. Não, deixa de preguiça e escreve a resposta toda. O quinto país melhor. O quinto maior país, para ficar mais organizado, o quinto maior país do mundo é o Brasil. O nosso Brasil, enorme. Esse assunto aqui é Brasil, um dos países mais extensos. Lembra que Pro entregou uma xerocada e vocês responderam? Pro não falou qual foi o assunto, porque senão ia dar a resposta logo de cara, né? Temos aqui a letra B. Qual é o oceano que banha o Brasil? Qual é? É o Pacífico? É o Índico? Qual é? Qual é? É o Atlântico? Qual é? Vocês sabem? Claro que vocês sabem. É o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. Que banha o Brasil. Inclusive, o único oceano que banha o Brasil é esse daí, é o Oceano Atlântico. Eu também só posso colocar Atlântico, Oceano Atlântico? Não. Completa essa resposta, tá? Vamos agora à sexta questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Também só vai colocar aqui os parênteses e vai colocando a resposta, tá certo? Pra gente usar menos tempo, para não ficar também muito extenso e cansativo. Sexta questão. Temos aqui 4 parênteses. Por causa da sujeira do ar, o calor não volta para o céu. Verdadeiro ou falso? E, gente, não é que o calor não volta para o céu. O calor não volta. O calor volta. Só que ele não sai todo como ele deveria sair. Ele volta.
Os raios solares entram e voltam. Só que, por causa da poluição do ar, parte desse calor fica retido. Entendeu? Então, assim, vamos considerá-la verdadeira, né? Parte do calor não volta para o céu. Uma parte fica retida aqui. E isso é causado pela poluição do ar. Então a gente vai considerar por causa disso. Não é que todo o calor fica aqui, mas uma grande parte dele fica por causa disso, como eu já tinha dito, certo? O efeito estufa é provocado pela inversão térmica. O efeito estufa é causado pela inversão térmica? Não. O efeito estufa, inversão térmica é uma coisa, efeito estufa é outra coisa, certo? A camada de ozônio é uma camada protetora da Terra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É ela que protege a Terra dos raios solares. Ela não permite que todos os raios solares entrem na Terra. Ela é uma camada protetora. Como eu falei, parte desses raios solares entram. Ela serve como se fosse como um tipo de filtro. Ela não permite que toda a luz, todos os raios solares entrem aqui. Apenas parte dele, porque assim é necessário que o calor chegue à Terra, né? Essa daqui é a questão do efeito estufa. É um efeito natural, como o Pro já explicou na aula anterior, e necessário para a vida aqui na Terra. Só que a questão é que, por causa da poluição do ar, a gente acaba mexendo. A gente, assim, não é bem a gente, mas de certa forma é a nossa ação, por causa dos poluentes, que acaba que, como eu falei, o calor entra e ele não sai todo, ele fica aquela... Vocês entenderam? Aquele abafamento. Enfim, todo o calor que entra... Deixa eu explicar. Os raios solares entram. Aqui tá a camada de ozônio. Aí entra. É necessário Pro? Só que entra todo? Não. Parte, bate e volta. Ó. É uma camada protetora. Uma parte entra. E essa entrada aqui é chamada do efeito estufa. Ele é um fenômeno natural. Só que por causa da poluição, parte dele era para voltar e sair. Mas por causa da grande poluição, parte desse calor fica. Entenderam? Vamos lá, eu espero que tenha ficado entendido. Vamos agora para o próximo. O aumento da quantidade de buracos na camada de ozônio diminui a temperatura? Falso. Pelo contrário. Está sendo tanta poluição, tanta coisa ruim que o ser humano está fazendo, que está provocando buracos nessa camada protetora da Terra, que é a camada de ozônio. E ela gera a diminuição de temperaturas? Não, pelo contrário. Como o Pro desenhou aqui, ó, ela impede que todos os raios solares entrem aqui. Mas se faz o buraco, vai fazer o quê? Vai aumentar a temperatura, vai fazer o contrário. O planeta vai ficar cada vez mais quente. Aí assim, as geleiras começam a derreter, começa a bagunçar a questão das chuvas, do clima. O inverno não é tão frio como era antes. Aí a gente percebe no polo, por exemplo, tanto no polo norte quanto no polo sul, a gente percebe a diminuição do gelo. E assim, isso tá fazendo uma bagunça no nosso planeta. E tudo isso, gente, é causado pela ação humana, ó. Pro tá trazendo isso porque tem relação, como o Pro falou. Os assuntos, tanto de ciências quanto de geografias, estão atrelados, estão juntos, ligados. Por isso que é importante a gente falar sobre isso nessa revisão também. Temos agora o sétimo. Releia a história em quadrinhos e responda.
Esse sétimo tem relação com as primeiras questões. Vai até colocar aqui, não vai apagar o sexto não. Temos aqui uma história em quadrinhos. Não quero você trabalhando mais pra mim. Vou te pagar o dia trabalhando e pode ir embora hoje mesmo. Aí ele chega em casa e diz: mulher, nós não temos terra e trabalho tá difícil de arranjar. O que vamos fazer? Temos o outro quadrinho. Como diz o poeta, meu compadre Gonzaga Medeiros. Esperei demais, já passou da hora. Adeus, Jequitinhonha, estou indo embora. Nasci tatu e vou morrer cavando, mas se aqui não me querem, fico não senhor. Vou para a capital, cidade grande, cavar a vida no tal de metrô. Aí temos aqui no outro quadrinho ele saindo do campo e depois ele chegando na cidade. Entra minha irmã e meu cunhado. Contem como vão as coisas por lá. Então aqui foi um trabalhador da área rural que foi para a área urbana em busca de novas oportunidades. Assinale com um X a resposta correta. Onde vivem e trabalham as pessoas que aparecem no quadrinho do 1 ao 4? Na cidade ou no campo? Eles vivem no campo, gente. Eles moravam no campo e eles foram para a cidade em busca de novos trabalhos. Letra B. Aqui a letra A. Letra B. Releia o terceiro quadrinho. Qual é a construção mencionada no trecho do poema de Gonzaga Medeiros que encontramos na cidade? Gente, é o metrô. O próximo só vai ler só uma parte. Esperei demais, já passou da hora. Deus, meu jeitinho, estou indo embora. Nasci tatu e vou morrer cavando. Mas se aqui não me querem, fico não senhor. Vou para a capital, grande cidade, cavar a vida num tal metrô. Então a construção mencionada é o metrô. E onde é que a gente encontra os metrôs, se não são nas cidades? Nas grandes cidades, porque nas cidades menores não tem. Mencionado é o metrô. O que existe no quadrinho que mostra a chegada da família cidade? Cite 2 elementos da paisagem que existem apenas na cidade. Essa resposta aqui é pessoal, mas vai responder mesmo assim, certo? Isso é de acordo com a observação de vocês. Deixa eu apagar aqui. A resposta do quinto. Quais os elementos? A gente consegue perceber várias construções ou casas. Várias casas. E a gente consegue... mas eu só estou vendo quase aqui, porque a imagem é pequenininha. A gente consegue ver fiações elétricas. Várias fiações elétricas. Coisa que a gente não encontra muito no campo. E temos aqui o oitavo. Complete as frases utilizando os grupos de palavras entre parênteses. Temos na letra A. Para responder aqui. Vou separar o oitavo, letra A. Aí temos rios, correntes e riachos. Os rios, riachos. Os rios e riachos são correntes. São correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Letra B. Os lagos e lagoas. Lagoas. Hoje as letras de Prodânia tá de mal com ela, né?
Tô tentando consertar ela, mas ela tá teimosa ficando errada. Ficando feia. São acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. E temos aqui depressões. E temos aqui a letra C, que é os oceanos. Os oceanos e mares. Os oceanos e mares são grandes extensões de água. É água doce ou água salgada? Água salgada. Água salgada, que contornam os continentes. No caso do Brasil, temos o Oceano Atlântico e só. E por fim, temos a nona questão, que é para a gente identificar as partes do rio. Lembram que a gente estudou isso ainda nas aulas presenciais, nas últimas aulas? Então, eu acredito que ainda está frescando a memória de vocês, né? Lembra que falamos também dos rios da nossa região? Enfim, falamos dos rios em gerais, de modo geral, quer dizer. Temos o nono aqui. Indica as partes do rio. Não vai desenhar todo, mas vai colocar só os quadrinhos para vocês conseguirem identificar. Certo? Tá exatamente assim. Aqui tem umas montanhas, umas nuvens. Aí aqui, ó, fica a nascente. Que é o lugar onde o rio nasce, né? Aí temos aqui o leito. Depois a margem. E por fim, a foz, que é onde ele deságua. Ele pode desaguar em outro rio ou ele pode desaguar no mar. Beijão pra vocês. Eu tentei explicar de uma forma rápida, nem ficou tão rápido assim, pra não ficar tão cansativo, mas enfim, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o Prodani, tá? Beijão e até a próxima aula, até a próxima semana.